E a pergunta que chegou para a gente aqui no nosso Instagram foi do Johnny e ele fez o seguinte questionamento. Brunão, como ficariam os dividendos de TRPL sem a receita do RBSE? Cara, a pergunta ela é excelente, viu? Gostei bastante disso aí. Cabe a gente poder fazer um racional, um exercício aqui, calculando o preço teto, projetando receita para o ano, e no finalzinho, sem dúvida nenhuma, dá para a gente fazer esse ajuste fino e retirar a RBSE do cálculo. O resultado não é nada animador, mas vale a pena fazer o nosso conteúdo aqui. Então me acompanha até o final que você vai aprender um pouquinho como é que eu avalio empresas de transmissão. E depois você pode até deixar no comentário para mim se faz ou não sentido aquelas premissas que eu acabei colocando ao longo do estudo. Combinado? Então vamos lá. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai discutir brevemente um pouquinho sobre receita líquida, margem líquida e lucro líquido, tudo regulatório em relação à ISA-CTEP. Não temos os dados de 2024 inteiro, obviamente, porque nós estamos ainda ao longo desse ano, mas tentaremos fazer daqui alguns cálculos para conseguir chegar no nosso preço teto para essa ação, quanto que ela vai entregar de dividendos, ou melhor dizendo, de forma mais rigorosa, quanto que ela vai entregar de proventos líquidos para você esse ano. E no finalzinho a gente vai acabar respondendo a nossa pergunta do Johnny, que falava muito em função dos proventos de TRPL sem a receita de RBSE, que eu já te digo que é muito ruim. Mas vem aqui comigo. Bom, vamos ter que fazer o nosso estudo, né? Algumas pequenas planilhas, sem ficar muito maluco aqui, mas vamos lá. Vou colocar aqui, desde 2017 até 2023, receita líquida, lucro líquido e margem líquida. Por quê? Porque eu quero calcular aqui como é que seria em 2024. Fui lá no site de RI, vocês já sabem como é que funciona, trouxe todos os dados corretos, sempre buscando a contabilidade regulatória e chegamos nesses valores aqui. Note algumas coisas bem interessantes. A receita líquida de 2017 foi 1,7 bilhão. Já de 2023 foi quase 4 bilhões. Mais do que dobrou, não é verdade? Agora, vamos tentar entender se a empresa, além de crescer os seus números, as suas receitas, se ela está se tornando mais eficiente. Como é que você pode olhar isso? Será que o lucro líquido se comportou na mesma velocidade que a receita líquida? Porque se a receita sobe muito e o lucro sobe um pouquinho, isso não é tão interessante. Se a receita sobe um pouco e o lucro sobe bastante, isso é mais do que desejável. E qual que vai ser a média, a relação entre os dois para você ter uma boa métrica? A margem líquida, até porque ela é a divisão do lucro líquido pela receita líquida. E de fato isso aconteceu, a empresa se tornou mais eficiente. Em 2017 ela tinha uma margem líquida de 35%. Em 2023, quase 50%. Algo sensacional. E aí surgiu então o seguinte questionamento: como é que eu vou projetar para 2024? O que eu tenho para 2024? Só o primeiro trimestre, que já foi anunciado. Em breve nós teremos a nossa temporada do segundo tri, né? Mas eu coloquei aqui então essas informações. Note o seguinte: no primeiro tri nós tivemos uma receita líquida de 1,1 bilhão de reais, mais da metade do ano inteiro de 2017, né? Então a empresa realmente cresceu bastante. Mas enfim, eu fiz uma pequena suposição. Até aqui eu só falei de dados validados historicamente. Agora vem a primeira suposição. Será que aquilo que acontece no primeiro trimestre pode ser replicado em linha reta, ou seja, multiplicando por 4 vezes, para eu ter uma visão do ano todo? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas eu fiz essa projeção. Daqui a pouco a gente vai validar. Então, eu cheguei para 2024, algo em torno de 4,4 bilhões de reais. Se a gente for pensar que 2023 foram 3,9, temos correções inflacionárias que continuam subindo, novos projetos entrando em operação. Então, que vai ser maior, eu realmente espero que seja, né? Pelo menos a receita. E também nós tivemos, né, a RBSE na sua integralidade, então isso também vai trazer uma receita mais robusta. Então, ok, acho que faz sentido. Agora, se eu fosse projetar aqui o lucro líquido, ele mudou bastante. Lembra? Lá em 2017 girava em torno de 35% e em 2023 nós ficamos com quase 50%. Vou fazer o contrário então. Vou pegar uma média histórica da margem líquida, e eu fiz aqui esse cálculo, cheguei em 40%, e avaliei, bom, o pior valor foi ali em 2021, com 28%. O melhor valor foi em 2020,
com 51%, e na média a gente está com 40%, não acho muito ruim, não. Tá? Sinceramente, eu estou preferindo fazer algumas projeções para menos do que para mais, porque se tiver alguma surpresa, a gente fica feliz e não chateado. Fazendo um pequeno ajuste matemático, o que você faz para chegar no lucro líquido? Simplesmente multiplique a receita líquida pela margem líquida e você chega, então, à sua provável estimativa de lucro líquido de 1,7 bilhão de reais. Agora, Bruno, será que isso faz sentido? Será que essa conta inicial aqui que você especulou, né, de 4 vezes o primeiro trimestre faz sentido? Vamos olhar a história para ver se isso acontece? É uma das formas de validar. Qual outro caminho muito interessante? Eu acho que a gente nem precisaria fazer essa projeção. Olha o primeiro TRI e olha todos os projetos que estão em andamento. A TRPL ela faz uma pequena projeção de receita? Se sim, quanto? E qual que vai ser cada um desses projetos? O quanto que eles vão contribuir? Quanto que você imagina de inflação? Você pode ir por um outro caminho, tá? Não tem problema nenhum. Aqui é só uma simplificação. Não necessariamente é o que eu faço no meu dia a dia para todos os ativos. Eu só quero trazer mais ferramentas para cada um de vocês. E aqui, no final das contas, vai acabar sendo, pelo menos, validada por mim. 2023, nós pegamos o primeiro trimestre e chegamos ali a 891 milhões de receita naquele período. Fiz a mesma projeção. Eu multipliquei por 4 vezes e aí eu cheguei em 3,5. O ano foi 3,9. Projetei a menos. Tá tudo certo. O duro é eu projetar a mais e depois quebrar a cara. Será que isso funcionaria em 2022? Eu projetei 4 vezes o primeiro trimestre de 22 e de fato também cheguei no valor abaixo do que efetivamente aconteceu. Ótimo. Fiz isso para 2021 e aqui eu quebrei a cara, porque a nossa projeção foi de 3,4 bilhões e a empresa conseguiu 3 bilhões. É uma queda ali de algo em torno de 10%, um pouquinho mais. Mas ainda teoricamente aceitável. 2020 foi abaixo, então tá tudo certo. 2019 foi sensacional. A gente tinha projetado nesse cálculo 2,7 bilhões de reais por essa multiplicação por 4 do primeiro trimestre. E no ano de 2019, eles entregaram 2,7 bilhões. Então foi na risca, perfeito. 2018 ficou acima, infelizmente, mas foi bem pouco mesmo. E 2017 nós tivemos ali um valor dentro daquilo que a gente esperava, porque a gente projetou a menos, eles entregaram muito mais. Então, olhando essa projeção, desde 2017 para cá, a gente mais acerta do que erra. Em qual sentido? A gente sempre vai estar projetando um valor que vai ser conquistado e até superado. O quanto vai superar não me interessa, tá? Eu quero fazer projeções mínimas aqui. Sem problema nenhum. Então, agora eu consigo falar que talvez esses números eles façam sentido. Uma margem líquida de 40%, uma receita de 4,4 bilhões e um lucro líquido de 1,8, 1,7 bilhão de reais. No finalzinho do ano, ou melhor dizendo, no início do ano que vem, a gente pode voltar nesse vídeo para validar essas informações. Com esse dado aqui do lucro líquido regulatório, eu consigo determinar, então, qual que vai ser o nosso dividendo, né? O nosso provento, melhor dizendo, em relação ao ano de 2024. O que eu fiz aqui? Aquela tabelinha que vocês já conhecem. Peguei a nossa base acionária validada pelo formulário de referência lá no site de RI. Peguei o payout, que é no mínimo 75%, e essa é a prática da empresa. E aí aqui eu cheguei no PPA. Calma, é uma sopinha de letras, mas vocês vão entender o motivo. Provento por ação. Porque geralmente a gente usa DPA. Dividendo por ação já não tem imposto de renda e não é o caso de TRPL, que só paga juros sobre capital próprio. E essa categoria de remuneração tem imposto de renda. Então a gente tem que calcular o líquido, porque o que interessa é o que chega no nosso bolso. Eu não quero saber quanto que vai entregar nominalmente, eu quero saber minha renda passiva, né? Ponto final. Então eu peguei este valor aqui de 1,7 bilhão de reais de lucro líquido, multipliquei pelo payout, dividi pela base acionária. O que eu vou chegar? No provento por ação. Maravilha? É isso. É claro que, vamos lá, quem for fazer essa conta, isso aqui está em uma notação diferente, né? Aqui é 1.793,86, mas aqui a gente está falando de bilhão, né? Aqui está a base acionária completa, 658 milhões, blá, 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 blá. Aí eu fiz aqui um pequeno ajuste multiplicando pelo um fator, mas de todo modo, o provento por ação é de R$ 2,04. Já vi outras plataformas falando de 2,20, outras de 1,90, outras de 2,10.
A minha está no meio do caminho. Então eu confesso que como eu estou aprendendo, eu julgo que tá interessante. Se tivesse muito discrepante, eu iria revisar, até por uma questão de síndrome do impostor, né? Eu não tenho muita confiança, mas até agora eu acho que o nosso estudo tem sido bem pé no chão. Concorda? Bom, coloquei aqui os 15% do imposto de renda, então o provento por ação líquido vai ser de 1,74 ou algo próximo disso. Aí você faz a sua brincadeira do jeito que você quiser, para 6%, 8% ou 10%. Veja que a gente chegou aqui em alguns valores interessantes. Para quem quer receber pelo menos, né, uns 6%, ele poderia pagar até R$ 28. Então hoje a cotação está em 24, 25. Ok. Preço teto de 8%, você deveria pagar no máximo R$ 21. E se você for considerar 10%, você deveria pagar no máximo R$ 17. Então, acho que está em torno aqui de uns 7%, né, pegando a cotação no momento que eu estou gravando esse vídeo. Um provento por ação líquido de 1,74 não é nada mal. Gostaria de mais? Sem dúvida nenhuma. E aí surge a seguinte pergunta. Bruno, por que você colocou, já cravou aqui direto o payout de 75%? Porque eu fiz um estudo. E mais uma vez um estudo retrospectivo. Eu peguei o payout que foi pago desde 2007 até 2023 e eu vi que, em relação à prática, que é de no mínimo 75%, nós tivemos apenas 2 anos em que foi pago um valor menor. 2012 e 2013 foram pagos 24%. Em todos os outros anos, a gente teve mais de 75%. Então, a empresa cumpre aquilo que ela promete em termos de payout regulatório. Maravilha! Isso nem era o objetivo do vídeo, mas já chegou para validar nosso cálculo. Porém, nós somos conservadores, não é isso? Então, a gente poderia colocar um payout de 2021 de 200%. Hoje, 2020, de 80%. Mas vamos colocar o mínimo, o 75%? Então, é isso que a gente vai fazer. Colocamos na nossa conta o mínimo regulatório da sua prática, que é diferente da política, né? Prática, o que efetivamente acontece, a política é aquilo que eles se comprometem no estatuto, que é 25%. Tá ótimo aqui. Então foi por isso que eu validei esse payout de 75%. Mas agora vamos chegar finalmente na pergunta do Johnny, que ele queria saber em relação a como é que ficaria os proventos de TRPL sem a receita da RBSE. E também a gente pode calcular aqui o preço teto, a gente pode calcular todas as outras variáveis. O que eu fiz? Já que está teoricamente, de maneira bem grosseira, tá, gente? Aquela nossa projeção do primeiro trimestre de qualquer ano multiplicado por 4 fica algo minimamente adequado para fazer conta? Então eu fiz o seguinte: peguei a receita ex-RBSE, ou seja, descontando a RBSE, só pegando a parte operacional mesmo, e cheguei ali no valor de 521 e multipliquei por 4 vezes. Esse dado é do relatório do primeiro trimestre. Então tá tudo certo, não estou tirando da minha cabeça. E aí eu cheguei aqui em 2 bilhões de reais. Pensando numa receita ex-RBSE. Que faz muito sentido, tá? Porque hoje a receita de RBSE ela é um pouquinho maior do que 50%. No nosso cálculo lá da primeira planilha, a gente tinha falado de 4,4 bilhões, não era? A receita líquida total? Então, se a gente for tirar mais ou menos a metade, um pouquinho mais, a gente chega em algo próximo de 2 bilhões. Tá tudo validado, tudo coerente, tá tudo certo. Pegamos a nossa média de margem líquida histórica de 40% e calculamos, portanto, o nosso lucro líquido ex-RBSE sem a RBSE. Seria de 844 milhões no ano de 2024. Tudo bem? Perfeito. Vamos fazer aquela nossa conta de novo. Agora essa tabelinha ela ficou na vertical. Base acionária nós temos, o payout nós temos. Vamos calcular o PPA, o provento por ação, e o PPA líquido, provento por ação líquido. Nós chegamos então em 82 centavos. Bem menor do que aquele nosso cálculo de 1,74. Mas é isso aí mesmo. Como é que eu fiz o PPA líquido? A conta é simples. Peguei o lucro líquido ex-RBSE, multipliquei pelo payout, dividi pela base acionária e multipliquei por 0,85. Eu estou descontando 15% do imposto de renda. Cheguei em 82 centavos. A gente faz aquela nossa brincadeira de preços teto. 6, 8, 10. Cara, você faz o que você quiser, tá? De verdade. Não tô aqui para dar nenhum norte. Tem gente que só investe acima de 10, outros toleram 4% e tá tudo bem para cada um. A gente chega nesses preços que eu julgo que são completamente desconectados da realidade, tá? E por que isso? Uma breve reflexão aqui.
Porque você tem que considerar a RBSE porque é uma receita que virá. Então, desconsiderar por desconsiderar só porque ela vai acabar, então coloca tudo na conta que vai cair, que já está confirmado. Né? Mas tudo bem. Então você tem 2024, 25, 26, 27, 20 e 28 para 29, né, que a gente vai ter aquela transição do fim desse grande volume de RBSE. Mas se você quiser descontar, como o Johnny quis fazer aqui na nossa pergunta, não tem problema nenhum, mas você teria esses preços. Praticamente, eu diria que na verdade eles são impossíveis de serem alcançados nesses próximos anos, a não ser que algum hecatombe nuclear aconteça na nossa bolsa, né? E aí você consiga comprar essa empresa por esse valor totalmente descontado. Era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.